Hello guys! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo neste canal, please subscribe, leave some comments below, press the button like and share with your friends. So let's jump right into today's lesson. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o misterioso Present Perfect. Que tempo verbal é esse? Como utilizar o Present Perfect? São perguntas como essas que serão respondidas. O Present Perfect ele é um tempo verbal que indica que uma ação ela teve início em algum momento no passado e que continua até hoje. Ou que, de alguma forma, esta ação que iniciou no passado ela tem um impacto no presente, hoje. Por exemplo, eu posso dizer algo como I have lost my keys. Então, essa ação de perder a chave aconteceu em algum momento no passado, mas no presente ela ainda é verdadeira, porque eu ainda não encontrei as minhas chaves. A estrutura do Present Perfect é a seguinte: nós precisaremos de um sujeito, de alguém que vai exercer a ação na frase, pode ser os pronomes pessoais, I, you, we and they. Com estes pronomes pessoais, nós utilizaremos o verbo auxiliar have. E com he, she e it, nós utilizaremos o verbo auxiliar has, que é o verbo have conjugado na terceira pessoa do singular. Entendeu? Como assim? Não entendi. Depois do verbo auxiliar, nós utilizaremos o past participle do verbo principal. Então veja só, na frase I have lost my key, o verbo lost é o past participle do verbo perder, lose. Então, o lose, o past participle deste verbo é lost. A forma afirmativa do present perfect é construída da seguinte forma: um sujeito, o verbo auxiliar have ou has e o past participle do verbo principal. Por exemplo, I have forgotten his name. Eu esqueci seu nome. Então, alguém me disse o nome, mas eu esqueci. Então, essa ação de esquecer, ela começou em algum momento no passado, mas tem um impacto no presente porque eu não estou conseguindo lembrar, ok? Na forma negativa, essa mesma frase vai ficar da seguinte forma: I have not, ou haven't, que é a forma contraída, forgotten his name. Tudo que precisamos fazer é adicionar o not depois do verbo auxiliar have. Se o verbo auxiliar for o has, o not vem depois do has, ok? E antes do past participle. Na forma interrogativa, a frase vai ficar da seguinte forma: Have I forgotten his name? Então, o verbo auxiliar have vai para o início da frase. E assim eu tenho a forma interrogativa. Isso é muito simples, não é? Então agora vamos aprender o uso de since and for com o present perfect. Nós utilizaremos o since quando nós queremos dizer exatamente quando que a ação ela teve início. Observem a frase: I have lived in Mossoró. Se eu falar apenas isso, eu estou dizendo que a ação de morar em Mossoró iniciou em algum momento no passado. Agora, se eu quero especificar o tempo em que essa ação iniciou, eu usarei o since. A frase ficará da seguinte forma: I have lived in Mossoró since 2010. Repetindo, I have lived in Mossoró since 2010. Então, quando eu especifico o tempo na qual a ação ela teve início, eu usarei o since. Em contrapartida, eu usarei o for quando eu quiser dizer a quantidade de tempo na qual a ação ela tem ocorrido. Então vejam só, se eu comecei a morar em Mossoró em 2010, foi o que eu falei na frase anterior, e nós estamos em 2023, se eu quiser falar esse tempo, eu falarei da seguinte forma. Se eu quiser falar o tempo decorrido, eu falarei da seguinte forma: I have lived in Mossoró for 13 years.
Eu tenho morado em Mossoró por 13 anos. Então, esse é o conceito de since and for. Since será utilizado quando o tempo ele for especificado e for ele será utilizado quando eu quiser falar da quantidade de tempo, de quanto tempo passou desde que a ação ela iniciou. Ok, guys, então agora nós faremos uma revisão para que você não esqueça o Present Perfect. O Present Perfect ele é um tempo verbal utilizado para indicar que uma ação ela teve início no passado, mas que de alguma forma esta ação está conectada com o presente. Vejamos o diálogo do Ken. O Ken pergunta, Is Barbie here? Para isso, ele utiliza o Present Simple, pois ele deseja saber se a Barbie está aqui no presente. Ele obteve a seguinte resposta. No, she has gone out. Não, ela saiu. O tempo verbal utilizado foi o Present Perfect, porque a ação da Barbie sair aconteceu em algum momento no passado, antes do Ken chegar, e tem um impacto no presente, pois a Barbie ainda não voltou para casa. A estrutura do Present Perfect é da seguinte forma. Nós precisaremos de um sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o past participle do verbo principal. Então, os sujeitos podem ser I, you, we ou they. E com estes sujeitos, nós utilizaremos o verbo auxiliar have. E também utilizaremos um past participle de algum verbo. Neste caso, é loved, o past participle do verbo amar. Caso o sujeito ele esteja na terceira pessoa do singular, nós precisaremos usar a forma has do verbo auxiliar, que está concordando com o sujeito na terceira pessoa. E depois do verbo auxiliar has, nós utilizaremos um past participle. Agora, relembraremos as formas do Present Perfect. Na forma afirmativa, nós utilizaremos primeiro o sujeito, nesse caso é o she, depois o verbo auxiliar, que neste caso é o has, depois o past participle, neste caso é o gone, o past participle do verbo to go, do verbo ir. Na forma negativa, tudo que nós precisaremos fazer é colocar o not depois do verbo auxiliar has. Então, a frase afirmativa, she has gone out, fica, she has not gone out. Na forma interrogativa, nós deslocaremos o verbo auxiliar para o início da frase. Então, a frase afirmativa she has gone out vai se transformar em has she gone out? Has she gone out? Lembrem-se disso. Na negativa, colocamos o not após o verbo auxiliar e na interrogativa, colocamos o verbo auxiliar no início da frase. Agora falaremos do since e for com o Present Perfect. O since expressa o ponto no passado em que a situação teve início. Ou seja, eu utilizarei o since quando eu quiser especificar em que ponto determinada ação iniciou. Analisemos a frase abaixo. I have lived in Mossoró since 2010. Eu tenho morado em Mossoró desde 2010. Então, ou seja, eu estou especificando quando que a ação ela teve início. Em contrapartida, o for expressa a quantidade de tempo decorrido desde o início da ação. Vejamos a frase abaixo. I have lived in Mossoró for 13 years. Então, eu tenho morado em Mossoró por 13 anos. Então, o for ele vai indicar a quantidade de tempo decorrida. Não esqueça, o since indica o ponto específico em que a ação iniciou, em que a ação teve início, e o for, ele indica a quantidade de tempo decorrida desde o início da ação. Thank you guys. This was One More American English, made especially for you.